Bom, turma, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês igualdade de matrizes, tá? Então, dentro do conteúdo de matrizes determinantes, nós temos lá igualdade de matrizes, soma, subtração, multiplicação, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês a igualdade de matrizes. Mas aí eu vou lembrar alguns conceitos com vocês, tá? Então, para a gente ter uma igualdade de matrizes, o que eu preciso ter? Primeiro, que elas sejam realmente iguais na sua configuração, ou seja, neste caso aqui, as três matrizes elas são quadradas 2 por 2, certo? Então, primeira forma de resolver, o que a gente vai fazer? Eu preciso determinar o valor de x e de y para que a soma dessas duas matrizes seja igual a essa terceira matriz aqui, tá? Como que a gente faz isso? Se vocês relembrarem o conceito nos dias que a gente estava em sala de aula, eu tenho o quê? Meu primeiro elemento, então primeira linha, primeira coluna, mais o elemento da segunda matriz, primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna da terceira matriz. Então isso aqui vai ser bem simples, a gente vai chegar aqui numa equação do primeiro grau, né? Então vou pegar o primeiro elemento 3, mais o primeiro elemento da segunda matriz x, que tem que ser igual a primeiro elemento da terceira matriz menos 2. A gente tem essa condição aqui. O que eu vou fazer? O 3, que está do lado de cá somando, vou jogar ele para o outro lado da igualdade, subtraindo. X é igual a menos 2 menos 3. Nós temos que x é igual a devo 2. Pego mais 3 emprestado, fico devendo 5. Então, para que a soma desses dois elementos seja menos 2, o x tem que ser menos 5. Agora vamos para o segundo elemento. 1 mais 2 é igual a 3. Aqui, como a gente tem os números, não preciso montar a equação, eu já sei que 1 mais 2 é igual a 3. Da mesma forma, 2 mais 4 é igual a 6. E eu preciso determinar agora o valor de y, para que a soma dessas matrizes seja igual à terceira matriz ali. 5 mais y tem que ser igual a 2. Da mesma forma que fizemos aqui, na primeira equaçãozinha, vamos fazer aqui nessa segunda equaçãozinha. 5 está somando, eu jogo ele para o outro lado, subtraindo, uma vez que a gente tem a operação inversa, certo? Aqui eu devo 5, pago 2, fico devendo 3. Então, para a soma dessas duas matrizes, para que a soma delas seja igual a esta matriz aqui, o x tem que ser menos 5 e o y tem que ser menos 3. Vamos ver se dá certinho? 3 menos 5, devo 5, pago 3, fico devendo 2. Vou substituir aqui, né? Menos 5 no lugar do x e menos 3 no lugar do y. 5 mais com menos, menos. 5 menos 3 é igual a 2. E aí nós temos a igualdade de matrizes nesse caso. Então, para x igual a menos 5 e y igual a menos 3, a soma dessas duas primeiras matrizes é igual a nossa terceira matriz.
Turma, na multiplicação de matriz, o que a gente precisa levar em consideração é o número de colunas, tem que ser igual ao número de linhas nas matrizes, tá? Então, se eu tiver um número de colunas, duas colunas, igual ao número de linhas da outra matriz, eu consigo fazer a multiplicação dessas matrizes, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso multiplicar elemento por elemento da linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz, tá? E aí nós vamos somar. Então, de que forma que a gente vai fazer isso? Primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, tá? E aí a gente soma os resultados, ok? Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 3, 9. Agora nós vamos para a segunda linha da primeira matriz. Vamos multiplicar também pela coluna da segunda matriz, tá? 0 vezes 2, 0. 2 vezes 3, 6. E aí a gente vai ter o quê? Menos 2, devo 2, tenho 9, pago 2, fico com 7. E 0 mais 6 é igual a 6. A multiplicação de matrizes é isso. A nossa matriz está aqui, 7 e 6. Vamos resolver esse segundo exemplo aqui só para ficar bem claro como é que a gente faz, tá? Nesse caso aqui a gente tem duas matrizes iguais, quadradas 2 por 2, então o número de linhas e o número de colunas eles são iguais, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro elemento da primeira linha pelo primeiro elemento da primeira coluna. Segundo elemento da primeira linha vezes o segundo elemento da primeira coluna. Então, 3 vezes 7, 21, mais 4 vezes 5, só que mais com menos, menos, tá? Regrinha do sinal, 4 vezes 5, 20. Primeira linha, segunda coluna, 3 vezes 4, 12. Mais com menos, menos. Primeira linha, segunda coluna. 4 vezes 3, 12. Segunda linha, primeira coluna. 5 vezes 7, 35. Mais com menos, menos. 7 vezes 5, 35. Segunda linha, segunda coluna. 5 vezes 4, mais com menos, menos. 5 vezes 4, 20. Menos 20. 7 vezes 3, 21. Aí nós temos aqui 21 menos 20, 1. 35 menos 35, 0. Menos 12 mais 12, 0. Menos 20 mais 21, 1. Chegamos ao nosso resultado e essa matriz aqui ela é identificada como uma matriz identidade. Diagonal principal 1, os demais elementos 0. Então a matriz
identidade.